estarmos com vocês mais uma vez para aquele bate-papo especial de toda segunda-feira. E certamente hoje vocês serão tremendamente abençoados com o conteúdo que temos preparado para vocês. Pedimos que vocês compartilhem o nosso link para que outros possam participar também do nosso programa. E enquanto você compartilha, nós vamos aí para a abertura do nosso programa e voltamos daqui a alguns instantes. Saúde mental no altar, cuidando de quem cuida, é o tema do programa Segunda Opinião de hoje. E você poderá estar participando, você que nos assiste pelo YouTube ou Facebook, entrar no nosso chat, fazer a sua pergunta. Ou quem nos ouve pela Focus Web Rádio, pode fazer através do WhatsApp 19 98301 8313 e assim participar nessa noite desse programa tão especial preparado para vocês. Então, lembrando o nosso tema, saúde mental no altar, cuidando de quem cuida. E gostamos sempre de afirmar que este é um programa com princípios cristãos, abordando vários temas da atualidade da nossa sociedade, e por isso nós mantemos a característica da nossa fé professando aqui, ou professada aqui na nossa igreja. Temos ao nosso lado hoje, pastor Emerson Pontel, mais uma vez. Boa noite, pastor Emerson. Boa noite, pastor. Boa noite aos nossos participantes, a nossa convidada. E nós temos hoje como convidada especial do nosso programa a Dilma Defensor Rodrigues, terapeuta integrativa cristã, especialista em análise do paradoxo existencial, traumas, relacionamentos e finanças, casada, mãe de 3 filhos, é líder do Ministério Crescer na Igreja Batista Lagoinha de Hortolândia. Boa noite, Dilma. Boa noite. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. E o objetivo de hoje é contribuir com esse tema tão importante para a nossa comunidade cristã como um todo. Então, muito bem. Apenas para nós enriquecermos um pouco esse nosso bate-papo, deixa eu ler uma estatística para vocês. O The State of Pastors, que é um órgão dos Estados Unidos que faz pesquisas nas igrejas, apontou que 56% dos líderes religiosos lidam com depressão, enquanto 65% sentem-se solidários ou isolados. 1 em cada 3 pastores corre risco de esgotamento e dados do Instituto Schaeffer indicam que 70% lutam constantemente contra a depressão. Dilma, a visão que nós temos muitas vezes é que as pessoas acham que os líderes e os pastores são perfeitos e não tem problema e acabam colocando neles uma imagem de super-homens ou super-mulheres. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. É uma cultura cruel de pensarmos, porque se vamos à Bíblia, grandes homens de Deus tiveram problemas emocionais, isso fica bem claro. A maioria dos salmos de Davi, por exemplo, ele escreve em grande aflição. Né? Temos ali o salmo que ele conversa com sua própria alma e ele diz: por que se abate dentro de mim, ó minha alma? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. A gente temos Elias e muitos outros, e essa cultura ela vem desde sempre, né? Onde as pessoas esperam que quem está à frente de uma comunidade cristã, uma religião, no caso a gente está falando aqui, sejam grandes exemplos. E às vezes as pessoas esquecem que o nosso exemplo é Cristo, mas elas ainda esperam de sua liderança a perfeição. Isso também acontece, por exemplo, com esposas de pastores, que às vezes não têm um ministério integral, mas se sentem pressionadas por serem um exemplo de mulher, de dona de casa, de mãe, onde não pode haver erro. É uma cobrança muito grande por uma auto-performance que muitas vezes é impossível de ser executada ali na prática, porque somos todos humanos e todos temos nossas demandas, nossas necessidades emocionais, e isso não é diferente com os pastores e líderes de uma comunidade cristã. Até que ponto o silêncio do pastor ou do líder diante das suas demandas é prejudicial para ele?
Assim como para qualquer pessoa, né, em todos os pontos, porque ele não carrega só as próprias demandas. Eu penso assim e falo que todos os pastores deveriam fazer terapia ou até estudar psicanálise para que eles possam entender essas cargas emocionais que podem acarretar dificuldades em seu ministério, em sua casa, em sua família, por conta dos gatilhos que nós temos. Então imagine, ele está ali no aconselhamento e de repente ele escuta uma história que é muito semelhante a uma demanda que ele teve na infância. Se ele não estiver bem emocionalmente, ele pode ser afetado em função disso. Agora, então, como é que o líder deve, nesse momento, e eu gostei dessa tua ilustração que você colocou, como é que alguém que está atendendo outro alguém, sendo ele um líder ou um pastor, deve trabalhar essa contratransferência que ele acaba realizando? Por isso seria importante ele ter o conhecimento para trabalhar da mesma forma que a gente trabalha em clínica, nos nossos atendimentos. Senão ele fica com essa dor para ele. Mas como é que ele deve trabalhar? Tentando se ouvir, né, de forma prática e simples, entender aonde que isso me afetou, por que isso dói, porque eu não paro de pensar nessa história que eu ouvi, se compreender de onde vem essa demanda, entender o que é meu, o que é do outro, por que essa história está me afetando tanto. Às vezes a pessoa fica tão abalada ou chocada com alguma situação que ela pode até entrar em uma crise, dependendo do que foi. Se a gente pegar um assunto mais grave, por exemplo, uma situação de abuso, que é um tema extremamente delicado, e os pastores, a liderança, acabam atendendo muitas pessoas com essa demanda, precisando falar o que aconteceu. Pessoas, inclusive, que às vezes não estão em terapia, querem que os pastores resolvam aquela demanda emocional dela, questões que precisa passar por um processo terapêutico para tratar. Não é só pôr a mão na cabeça e orar e vai estar tudo resolvido. Ou seja, não é espiritualizar o trauma. Exatamente. Porque o que acontece muitas vezes é a espiritualização do trauma, né? E aí, quando você espiritualiza o trauma, acaba não tratando da maneira como deveria tratar e libertar a pessoa daquela condição. E aumentando a demanda pastoral. Porque imagina uma pessoa que precisa de terapia, se toda semana ela aparecer para um aconselhamento pastoral, vai aumentar essa demanda e deixar de atender outras pessoas que de fato têm a demanda espiritual. Eu gosto de pensar assim, ilustrando. Se alguém tiver uma fratura externa, quebrar um braço ou uma perna, foi externo, nós vamos orar, não vamos? Sim. Mas vamos levar no hospital. Vamos fazer o procedimento médico necessário. As nossas emoções, elas também têm fraturas. As feridas, as dores emocionais, elas se quebram, elas doem, elas sangram. A dificuldade é que não é palpável, nós não conseguimos ver, nós apenas sentimos. Então, por essa questão, muitas pessoas ainda espiritualizam dores emocionais que deveriam ser tratadas da mesma forma se fosse um braço quebrado. Ok, eu acho que já tem gente aí no chat? Temos participações, mas eu gostaria de aproveitar a fala da Dilma com relação à questão daqueles que são tempo integral. E os que não são? A proporção é a mesma? Tem diferença? Não tem? Como que você tem lidado com isso? Às vezes os que não são acaba ficando tão sobrecarregado quanto. Porque além daquele tempo que eles deveriam estar descansando em compromissos pessoais, porque já trabalham o dia inteiro, por exemplo, ainda tem a sobrecarga do ministério. E assim, é até bom a gente ter um pouco de cuidado e atenção com isso, porque também existe o burnout espiritual, né? Então, observar. O fato de não ser integral, será que trabalha menos? Nem tanto. Tem que ver os outros trabalhos, os outros horários. Não esquecer que é um ser humano. Eu só atendo na igreja, sei lá, 2 vezes por semana, meio período. Mas e os cafés, e os atendimentos extras, e as mensagens no celular que as pessoas mandam pedindo ajuda 2 horas da manhã, e as ligações.
e os velórios e todas as outras coisas que não são uma escala da igreja, mas acabam acontecendo. Ok. Boa noite aos nossos participantes, temos vários conectados e participando, e nós temos algumas perguntas. O Rômulo Guimarães, ele pede a indicação de um livro de referência na terapia integrativa. A terapia integrativa, ela parte de vários estudos. Então, assim, antes de indicar um livro, é importante a gente entender o termo. Quando nós falamos de terapia integrativa, nós estamos falando de um profissional que se especializou em várias áreas para entender o ser humano como um todo. Então, o que a gente entende? Esse é um ser que é um espírito, ele tem uma alma e habita em um corpo. O que a terapia integrativa faz? Ela estuda todas as partes do ser humano. Então, o ideal é estudar o espiritual, e aqui, no caso, eu professo da fé cristã, então eu uso a Bíblia, a gente estuda o espiritual, o ser ali perante a espiritualidade dele, a gente estuda o corpo físico, para entender aonde as emoções afetam no corpo físico. Hoje nós sabemos que a maioria das doenças, onde já temos pesquisas, né, pela psicossomática, a gente sabe que elas vêm através de questões emocionais. Então, o ideal seria alguns livros e não um livro específico. Sei. E o mesmo Rômulo, ele pergunta como que a terapia integrativa pode orientar e melhorar os relacionamentos na igreja. Isso é ótimo, porque nós trabalhamos também o comportamento. Então, por exemplo, tem uma ferramenta que eu acho muito legal, que é dos temperamentos. Quando você conhece os temperamentos, a personalidade das pessoas e você entende a sua, você passa a comunicar com o outro de acordo com a língua que ele entende. A gente estuda As Linguagens do Amor, que é um livro muito bom, 5 Linguagens do Amor, para você entender a forma como a pessoa se sente amada, e isso em todos os relacionamentos, não só o relacionamento amoroso, tanto que esse livro ele tem para criança, para adolescente, para namorados, casal. É um livro excelente, tem uma série. E por que é importante entender isso? Às vezes nós nos esforçamos fazendo do nosso jeito e o outro não está recebendo, ele não compreende amor daquela forma, ele não se sente reconhecido. É conhecer de pessoa, entender qual é os fatores emocionais e motivadores dela que faz ela se sentir bem. Você diria que a divinização dos pastores por parte da igreja, essa ideia de que o pastor é como se fosse um Deus, gera nesse pastor um narcisismo que impede ele de procurar ajuda? Dependendo da personalidade dele, sim, mas antes do narcisismo pode gerar uma sensação de eu não posso errar, eu não posso me expor, um medo mesmo do julgamento. Então depende muito da personalidade, mas sim. Agora, a Dilma, o meio pastoral, não é? Ele é rodeado, não é, de muitas místicas, de muitas dificuldades, dentre uma delas a solidão do pastor, principalmente na dificuldade, às vezes, em de confiar a alguém uma situação ou um problema pessoal dele. Isso realmente acontece ou é algo que nós temos nos púlpitos como um mito? Acontece. É um desafio, por conta que é uma pessoa que está em destaque, de certa forma. Mas, assim, na terapia, né, se você procura um profissional de confiança, e aí está o desafio, vai confiar em quem? Mas existe, a maioria dos profissionais, podemos dizer assim, eles trabalham com o sigilo, né? Isso é obrigatório, não pode sair da clínica o que entrou ali. Mas existe primeiro esse desafio entre as pessoas mesmo. Então, assim, como que um pastor, o líder geral da igreja, vai comunicar com um auxiliar? É uma relação de confiança. Será que ele se sente confortável
desconfortável, não pela confiança em si, mas porque eu sou o líder, como que eu vou me colocar em vulnerabilidade com essa pessoa? Por isso se faz extremamente necessário pastores passarem por terapia, sim. E sempre ter alguém, né, que possa conversar. E nesse ponto, a relação conjugal, ela também se faz muito importante. Porque às vezes os pastores não querem prejudicar suas esposas e acabam não conversando alguns assuntos que eles precisam falar. Mas eles precisam estar firmes ali na relação para que um possa ser apoio do outro. Agora, quando a gente fala de esgotamento emocional de líderes e de pastores, isso aqui, vamos dizer que eu fosse um membro comum da igreja preocupado com o meu pastor. Que sintomas a gente pode identificar a respeito desse esgotamento emocional? São os mesmos sintomas para qualquer pessoa quando está nesse estado. Então, como que o seu pastor tem te cumprimentado? É a alegria de sempre? Você percebe nele sinais de sono, sinais de que está dormindo pouco, porque isso é visível. Percebe um cansaço, o humor dele está diferente, tem irritabilidade, tem impaciência. Todos esses sinais que demonstram esgotamento para qualquer outra pessoa. Por mais que tente disfarçar, em algum momento de tensão, alguma coisa diferente vai acontecer. Então, quando você falar aquela frase assim, hoje ele não está bem, já aconteceu com vocês em algum momento? Já. Ai, hoje o pastor não está bem, não. Às vezes eu não estou bem. Desculpa, hoje eu não estou bem. Então, quando tem essa fala ou esse pensamento, já é um sinal de alerta. O que eu posso fazer para melhorar o seu dia? Tem alguma coisa que eu posso fazer para reduzir a tua carga, a tua responsabilidade? Porque o que pesa muito, na verdade, são os trabalhos que se fazem que deveriam ser delegados. Sim. Às vezes não faz aquilo que de fato é a responsabilidade, porque tem tantas outras coisas mais que estão pesando. O duro é quando você encontra a pessoa e a pessoa pergunta, ei, pastor, tá bem? Você fala, hoje eu não tô bem. Pô, se o senhor não tá bem, imagina aí. Eu falo, gente, oh, meu Deus. O pastor é gente, né? É ser humano. Ontem eu estava pregando numa igreja, inclusive, a Dilma, e falei a respeito do pastor. Falei, irmãos, vocês têm que amar o pastor de vocês, porque pastor, ele tem camiseta no varal. Ele tem meia no varal, ele é gente como vocês. Sim. Então a questão de preservação e ajudar o pastor na caminhada dele, porque ele também tem as demandas e tem as lutas dele no dia a dia, e isso tem hora que é muito complicado. Agora deixa eu trabalhar aqui, pedir para você nos ajudar numa definição clara, porque muitas vezes as pessoas confundem a saúde mental com saúde emocional. Meu pastor está enlouquecendo. E às vezes não é uma questão mental, é emocional. Você podia só trabalhar um pouquinho para a gente a diferenciação? Sim. É bom a gente lembrar que a saúde mental, ela envolve o nosso cérebro. E algumas questões emocionais afetam a química do nosso cérebro. Então, por exemplo, uma pessoa em estado de melancolia, se não for tratada, ela chega em uma depressão. E uma depressão vai afetar a estrutura cerebral, por conta dos hormônios que são criados ali. E uma coisa importante, percebo que o meu pastor ou o meu líder, alguém da igreja está mais triste. Conversa com essa pessoa, seja ouvidos. Às vezes posso fazer alguma coisa por você já ajuda a pessoa, porque às vezes a pessoa não percebe. Então, entender isso, aonde eu posso ser um canal de bênção, de ajuda, também é importante. Às vezes a pessoa está no automático, ela não consegue saber se ela não está bem emocionalmente, até chegar em uma questão mental. E aí de mental tem os transtornos também, né? Que já entra em uma... São muitos, né? São muitos. Deixa para outro dia. É. A Bárbara Nunes comenta, a melhor terapeuta que conheço, muito profissional, completa e com uma sensibilidade incrível para diagnosticar o que é necessário tratar. O pastor Wagner, nosso amigo aqui na igreja, da nossa equipe, boa noite, tema fantástico. Muitas vezes um pastor prega cura com um coração sangrando.
Fale, por favor, sobre o autocuidado necessário ao pastor. Primeiro, obrigada, Bárbara. É uma honra receber essa mensagem. Obrigada, pastor Wagner. Nós não podemos esquecer da humanidade do pastor. Ele é humano como eu, como qualquer outra pessoa. E como que qualquer pessoa teria que agir quando não está bem? Buscando ajuda. Buscando ajuda. Aonde busca essa ajuda pode ser a grande dificuldade dos pastores. Porque às vezes parte dele, por conta de ter uma agenda, hoje é o meu dia de pregar e eu não estou bem. Eu posso falar que eu não vou? Ok. Se você tiver uma equipe preparada, talvez sim. Talvez você possa ligar para alguém da sua equipe e falar. Você pode pregar hoje? Alguns vão aceitar o desafio 5 minutos antes do culto, ou lá ali na casa, né? Estou esperando, né? Estou esperando já. Exatamente, mas assim, primeiro trabalhar esse autoconhecimento. Se o coração está sangrando por quê? De onde vem essa dor? Em que momento eu começo a buscar ajuda? E percebam uma coisa, nós que somos cristãos, antes de ir em qualquer lugar, nós vamos para o Senhor. A gente se rasga na presença dele, não é verdade? Sim. E ele quer nos tratar, ele quer nos curar. E eu creio muito que é por isso que ele deixou a medicina e a gente ter terapias, tantas coisas aí alternativas de forma natural. Hoje a gente pode trabalhar a alimentação, entender o que se come, como que isso faz o meu corpo gerar hormônios, a atividade física. Tem tantas coisas que nós podemos fazer em benefício próprio. Por exemplo, uma pessoa que está em estado de melancolia, que ainda não é depressão, se ela perceber que ela não está legal, é mais fácil ela sair desse quadro do que ela chegar numa depressão de fato. Mas como que sair disso? É mudando o estilo de vida. Sono. Fala um pouquinho a importância do sono para evitar que se desencadeie um quadro emocional desestabilizado, desequilibrado. O sono é essencial. É durante o sono que o nosso organismo ele faz a higienização. E através de estudos nós já sabemos que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Já estão falando da importância do intestino. Quando nós não dormimos bem, o nosso intestino é prejudicado. Então isso vai trazer ali muitas outras questões. Os hormônios não são produzidos como é necessário, muitas coisas no nosso organismo são prejudicadas. E aí o que acontece? Às vezes a pessoa pensa que está com a depressão e é falta de ferro, é falta de vitamina D, é porque não dorme direito, então o organismo não consegue fazer a higiene necessária. O sono é fundamental. E é um grande desafio, às vezes, para a liderança pastoral. Hora de madrugada, né? Acorda no meio da noite, não tem aquele sono profundo, não descansa de verdade. E isso afeta em todas as áreas, inclusive na área emocional. Você sabe que você também está tendo essa experiência, uma coisa muito boa que tem nos ajudado é a reposição hormonal. Sim. E existem estudos já que falam da questão hormonal desencadeando a depressão e às vezes a pessoa está tratando uma questão afetiva e emocional e é uma questão hormonal. Sim. Você pode nos ajudar um pouquinho com isso? Sim. Nós sabemos que os hormônios eles são produzidos pelo nosso corpo. A gente tem hormônio de felicidade, de prazer, de alegria. E quando nós estamos passando, por exemplo, por dificuldades, problemas, tensão, pastores, empreendedores e empresários são pessoas que tomam muitas decisões o tempo todo. E isso nos coloca em lugar de alerta, o que nos faz produzir hormônios de estresse. Por isso a pausa se faz necessária, o sono profundo para descansar se faz necessário, férias se fazem necessário. E quando a gente olha para Jesus, ele descansou, né? Ele saía, se retirava para descansar. Sim. E eu gosto muito de lembrar da criação também. Será que Deus precisava descansar no 7º dia? Não. Ele é Deus, todo-poderoso, onipotente, onisciente, ele não se cansa.
mas ele descansou para nos ensinar. Depois criou o sábado para o descanso, o ano sabático na cultura dos judeus, para que a terra descansasse ali no 7º ano, os animais, o povo. Então, é necessário o descanso. Eu gosto de pensar que o descanso faz parte do trabalho e é ele que vai ajudar a gente a repor esses hormônios em contrapartida a hormônios de estresse. Muito bem, nossos queridos ouvintes, vocês estão aí participando do nosso programa Segunda Opinião e também os nossos internautas e podem fazer perguntas, você que nos assiste pelo YouTube ou Facebook, entrar no nosso chat, faz a sua pergunta e os nossos amigos da Focus Web Rádio, que tem chegado em lugares assim que a gente nem imagina, vocês podem entrar no WhatsApp e fazer a pergunta aí através do 19 98301 8313 e também participar assim do programa Segunda Opinião de hoje com esse tema fantástico, saúde mental no altar. A importância de líderes e pastores cuidarem da saúde mental no altar. Adilma, a gente fala muito do líder e de pastor cuidando de si mesmo. O que a igreja deveria fazer para colaborar para que esse pastor tivesse um cuidado e esse líder um cuidado? Fundamental a igreja reconhecer esse líder como um ser humano. Tirar essa ideia de que pastores têm que ser perfeitos, que a liderança tem que ser sempre o exemplo. Acho que a gente tem que voltar um pouco para o princípio. Olhar mais para Jesus e menos para as pessoas. Porque todas as pessoas são falhas em algum momento. E assim também, se alguém fez alguma coisa que eu não gostei, se volta um pouco para si, igreja. Ai, meu pastor hoje não me cumprimentou, fiquei chateada. Será que é cabível isso? Por que você ficou chateada? Olhar para as questões de relacionamentos, né? E observar também as demandas que se coloca sobre a liderança. Será que são de fato demandas da responsabilidade dessa liderança? Ou está indo além? Ok, só dar um abraço aqui. Ok. Eu falei da Focus. Pensei que era em mim, eu ia dar um abraço aqui. Você tá carente? É assim, aproveita que a Dilma tá aqui, ó, você tá carente, a gente dá um abraço. Eu sabia que tu ia fazer isso. Tá carente, dá Vou um abraço. abrir minha agenda aqui para marcar você. Eu falei da Focus. Ok. Aí mandaram para mim aqui, ó, a Focus, um abraço pro pessoal que está nos ouvindo pela Focus Web Rádio, lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, Guarulhos, São Paulo, Rússia, Hortolândia, Campinas e Belo Horizonte. Um abraço para os nossos queridos ouvintes aí da Focus Web Rádio, abençoando vidas. Dilma, o fracasso, muitas vezes, na vida de um pastor, quando ele ora com alguém, não acontece. Quando ele prega, por exemplo, uma palavra e vê que parece que não aconteceu nada, isso também causa uma certa frustração e até mesmo uma enfermidade. Isso procede? Você encontra situações assim no seu dia a dia? Sim. E é lamentável que essas coisas ainda aconteçam, porque quando oramos para quem? Pedimos para quem? Né? Não é sobre quem ora, mas sobre para quem oramos. E às vezes a gente esquece que tudo que acontece é para a glória de Deus. Tem pessoas que são curadas de um câncer, mas tem pessoas que nunca tiveram um câncer e deveriam ser gratas da mesma forma. E assim também, às vezes nós olhamos para o Senhor como uma rede de pedidos. Eu vou pedir, Ele vai me dar. E a glória dele, aonde fica? Porque eu orei, tem que acontecer. Quando Elias ora, por exemplo, e cai fogo do céu, era para a glória de Deus. Não era para ele ser reconhecido como o maior, o melhor profeta ali do momento. Então a gente não pode esquecer isso. Para quem estamos orando? Qual é a finalidade? Qual é o nosso objetivo? O Rômulo tem mais uma pergunta aqui. Quais são os indícios, não é, que são importantes identificar no abuso religioso, familiar e institucional? Pergunta delicada. Acontece muito. E muito delicada. Acontece muito e para identificar a parte de quem está se sentindo abusado. E isso é mais delicado do que o que parece, porque o que é abuso para mim não é para você. Isso depende de como eu vivi a minha história,
do lastro emocional que eu tenho, né, da força da minha potência, de como eu ressignifico as coisas. E do temperamento da pessoa também. Tem pessoas que, se ouvir uma brincadeira, fica magoada, e isso vai demorar dias ou semana para ela conseguir elaborar e perdoar. Tem outras que ali na hora já está tudo bem. E essa questão de se sentir abusado pode de fato ser uma realidade, como também pode ser uma distorção cognitiva. É a forma como eu me sinto, não é a forma como quiseram me tratar. Então, esse cargo, ele exige X de responsabilidade, mas isso para mim é pesado. Então, talvez aí já seja um abuso, mas não porque estão abusando de fato, mas porque para mim é muito pesado. Então, é importante a gente entender isso, até onde eu posso ir, porque tem sim a questão espiritual, que o Senhor vai te preparar, que Ele vai te capacitar, e nós oramos muito falando sobre isso, principalmente quando aceita, né, fazer parte de um cargo, de uma liderança de alguma coisa, mas a pessoa tem que se conhecer, entender quais são as limitações dela, físicas, emocionais, porque o espiritual podemos dizer que é o infinito, né? Adilma, na sua experiência no set analítico, você tem algum caso assim que superficialmente você poderia compartilhar com a gente no tratamento de pastor ou de líder e que certamente enriqueceria a nossa conversa de hoje? Sim. Tem caso de pessoas que têm dificuldade de falar não, por exemplo, e se sobrecarregam tanto com seus membros, assumindo compromissos que deveria falar não, dificuldades de falar não para a sua liderança também, e acaba se sobrecarregando em coisas simples do dia a dia, fazendo tarefas que já não deveria mais fazer porque se sente na obrigação de estar ali junto. Esse é um exemplo do não, que é uma dificuldade para a maioria de nós. Se posicionar e falar não porque não quer ser visto como chato, não quer ser visto como arrogante. A pessoa quer ser boazinha, quer ajudar todo mundo. E acaba dificultando a própria vida até chegar em um momento, já tendo de casos de que de tanto sim, 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 em um momento não conseguia mais entrar na igreja. Que coisa. De tantas coisas e de tantas demandas, do quanto que se sentia cobrado, porque o que acontece? Quem fala muito sim acaba se atrapalhando na agenda. Marca 2, 3 compromissos com pessoas diferentes, alguém vai ficar esperando, ou ela fica sempre desmarcando porque aparece outra coisa que de fato tem que ser feita, e vem as autocobranças, né? Vem autocobrança, vem cobrança de membresia, de líderes que estão ali aguardando um atendimento que já foi desmarcado várias e várias vezes. Estou dando esse exemplo bem simples, que pode acontecer com todas as pessoas, mas dentro da igreja isso acaba sendo ainda mais prejudicial, porque afeta a questão da confiabilidade. Suicídio. Delicado. Estamos no Setembro Amarelo agora, e quando a gente vê uma notícia, né, que um pastor se suicidou, o primeiro pensamento que as pessoas falam, um pastor? Como assim? Como assim, né? Como assim um pastor? Mas ele é humano, como qualquer outro. E o suicídio, a gente sabe que, na maioria das vezes, vários estudos comprovam isso, não é o desejo de tirar a própria vida, é o desejo de tirar aquela dor. E em muitos casos, a pessoa não percebe que ela está fazendo, ela entra em um surto de dor muito profunda, ela começa a se mutilar e através disso acontece. E lembrando que eu defendo a tese de que nem todo suicida vai para o inferno. Exatamente por causa da questão do surto. Sim. Porque o surto significa que ele está fora de si. Sim. Ou seja, aquilo dominou de tal ordem que ele perdeu noção de tudo que estava ao seu redor. Quando a gente começa a trabalhar com esse tipo de atendimento que pode levar a um suicídio, aí eu queria que você desse uma orientação para a família. Como é que a família deve agir? A família deve ficar muito atenta, e nós precisamos ouvir mais as pessoas, ouvir o que não está sendo dito. Quais são os sinais de uma pessoa que está caminhando para um suicídio? Ela pode começar a se despedir,
Ah, vamos tomar um café? Porque pode ser a nossa última vez. Começa a dar as coisas dela para alguém. Ah, eu não vou usar mais, sabe? Coisas que ela gosta. Não estou falando de você tirar roupas do seu guarda-roupa para fazer uma limpeza. Gosto muito desse objeto e quero que fique com você. Ou ela está ficando muito isolada, você percebe que ela já não interage mais, que ela fala no tom de despedida em vários momentos. Algumas pessoas verbalizam. Para os filhos, para o marido, elas falam, elas se despedem de fato. E as pessoas às vezes brincam, para com isso, você não é crente não, vai orar. Espiritualiza, né? Sim, o problema da espiritualização. Exatamente, mas precisa ouvir e acolher, porque nós não sabemos de fato o que acontece na mente das pessoas e elas podem de fato estar planejando ali. Okay. A Kátia Garcia, boa noite, a paz. Ela quer saber quando a depressão pode ser considerada espiritual. Quando a gente ora e resolve na hora. Ou quando tem a questão da opressão, né? Sim, tem isso também. A opressão pode provocar um sentimento de depressão e que não é emocional, mas é espiritual. E a tua resposta é exata. A opressão, você orou, repreendeu, passou. Passou. E é interessante porque olha como é importante o autoconhecimento. Quando a gente se conhece, a gente sabe a diferença de uma tristeza, de uma opressão. Sim. É muito diferente. Nós precisamos ter esse autoconhecimento. Até pra gente, eu falo, quem faz terapia ora diferente. Ora diferente. Porque você aprende a ter autorresponsabilidade, você aprende a separar o que é seu e o que é do outro. E você para de confundir as coisas espirituais das coisas emocionais. Isso é até bíblico, né? O espírito de discernimento não é só para discernir os espíritos malignos, mas é para discernir também o que é espiritual e o que não é espiritual. Sim. Então a Bíblia ajuda muito com isso, né? Essencial na nossa vida. E, Dilma, você falou sobre a questão integral desse ser humano, não é? Fala um pouquinho para a gente dessas áreas, assim, para dar uma compreensão melhor. Sim. O espiritual é a parte que geralmente a gente gosta, se identifica, né? O Espírito vem do Senhor, ele se move através do nosso espírito, nós somos o templo dele, a casa do Senhor. Ele antigamente tinha o templo de Salomão, tinha a arca, a presença dele estava em lugares específicos, hoje ele está em nós, que recebemos Jesus Cristo como nosso único suficiente Salvador, reconhecemos ele, passamos a ser filhos. Então, o espiritual, aqui a maioria, né, que é cristão entende. Como que eu cuido do meu espiritual? Palavra de Deus, oração e jejum. É a rotina do crente, digamos assim. O meu espírito precisa ser alimentado. Não dá para não cuidar do espírito e querer ficar bem. Não tem como. Ele precisa desse alimento. O emocional são aquilo que a gente sente, né? Alegria, tristeza, nossos desejos, tudo parte daí, digamos. E como é que eu cuido das emoções? Tem várias formas, mas que também é o mesmo cuidado do físico, mas interfere no nosso emocional. Por exemplo, a atividade física não é só para o corpo. Sim. Ela ajuda na produção de hormônios, que nos dá a sensação de prazer, de realização. Leitura. Se eu leio a Bíblia, eu também estou trabalhando o meu emocional. Leitura, atividade física, alimentação é fundamental. Porque às vezes as pessoas comem comidas industrializadas, coisas que têm muitos conservantes, afeta o físico, mas também afeta o emocional. Porque um corpo inchado, ele produz hormônios diferentes que afetam nas emoções. E o físico, que é uma boa alimentação, um bom sono, atividade física de novo. Eu brinco que a atividade física hoje está quase igual leite de peito. Quando a criança ela é amamentada, tudo é leite de peito, né? Até uma conjuntivite no olhinho de um bebê, o médico fala, leite de peito. Então, a atividade física hoje, o leite materno, no caso, né?
A atividade física, ela é fundamental para nos auxiliar em todas as áreas da nossa vida e nós precisamos parar de negligenciar isso. E não é porque eu gosto, é porque precisa ser feito. Você sabe que uma coisa que eu gosto muito de fazer é terapia do grito. É bom. Uma delícia você fazer a terapia do grito dentro do carro, fecha o vidro, ar-condicionado ligado, lá você grita, você briga, você descarrega toda aquela tensão que você tá levando consigo. Ajuda, viu, gente? Ajuda a terapia do grito. Tem uma pergunta legal Temos aí. da Bárbara Nunes, né? De que forma nossas críticas ou exigências podem impactar a saúde emocional do líder espiritual? Como a igreja pode ser uma rede de apoio também para seus líderes? Muito boa essa pergunta, porque às vezes as pessoas elas não têm responsabilidade mesmo para criticar, não é? Elas cobram, exigem uma perfeição, uma auto-performance. Como é que a gente trabalha isso? Tendo respeito por aquela pessoa, Sim. né? Respeito. Pensa assim, aí vamos falar de educação agora. De que forma você trata seus pais? Não é com respeito? Deveria ser, pelo menos. Trata seu pastor, sua liderança com respeito. Você exige dos seus pais coisas que não é da responsabilidade deles? Não. Então, a nossa liderança também não. Como é que a gente pode ser rede de apoio? Respeitando, entendendo a fase que eles estão passando. Às vezes você sabe que o seu líder está passando por uma dificuldade. Às vezes perder um parente, pode acontecer. Às vezes alguma dificuldade com filhos, de repente, qualquer problema familiar. Como é que você vai tratar isso? Respeitando a história dessa pessoa, não exigindo essa alta performance. Pensa, se ele não foi no culto um dia, você vai ligar para ele e falar o que aconteceu, que você não foi, num tom mais agressivo de cobrança. Não, se interesse pela pessoa e veja a forma que você pode contribuir, que você pode, de repente, ajudar de alguma forma. E é entender também que os líderes e pastores têm direito a dizer não. Sim. Porque às vezes a dificuldade que há é quando um líder ou um pastor diz, olha, não posso te atender agora, ou não tenho tempo nesse momento, mas depois posso marcar contigo e tal. E as pessoas não, elas querem, e você falou bem, elas querem a resolução do problema delas e de imediato. Não são capazes de compreender que aquele líder que está lá, aquele pastor que está lá, ele tem uma programação de vida, ele tem uma programação ministerial e se ele trabalha fora, é muito mais pesado ainda. Então é compreender que eles têm o direito de dizer não. Sim, todo mundo tem uma agenda. Ou pelo menos deveria ter, e essa agenda precisa ser respeitada. Inclusive o dia de folga. Sim. Fala dia de folga não, que o pessoal aqui resolve morrer no meu dia de folga. Dilma, nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Eu olhando para essa câmera que está aqui atrás de mim, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes e também para os nossos internautas, para que eles pudessem refletir. A mensagem é: olhe para você, se conheça, entenda suas necessidades emocionais, suas demandas espirituais, suas demandas físicas, respeite a sua história, quem você é, independente se você é membro, pastor ou líder, se conheça e se respeite. A partir daí você vai conseguir ser cada vez mais uma bênção para as pessoas que convivem ao seu lado e para aquelas pessoas que dependem dos seus dons, dos seus talentos. Você pode sim crescer e se desenvolver, mas se respeitando e honrando a sua história. Então, muito bem, essa doutora Adilma Defensor Rodrigues, que hoje falou sobre saúde mental no altar, e nós queremos te agradecer por ter enriquecido o nosso programa e com certeza trazer essas reflexões importantes para líderes e liderados, e estamos à disposição sempre que você precisar. Muito obrigado, Adilma. Obrigada. Obrigado, pastor Emerson, mais uma vez por esse programa, juntos. E nós queremos agradecer a vocês, queridos internautas, que participaram do nosso programa e também os ouvintes da Fox Web Rádio.
Lembrando que o nosso programa é um programa com assuntos diversos, mas sempre na ótica cristã, a qual nós defendemos e professamos como servos e servas do Senhor Jesus Cristo. Que todos vocês tenham uma excelente semana, debaixo das bênçãos do Senhor, e nós voltamos na próxima segunda-feira com mais um programa Segunda Opinião para abençoar a vida de vocês. Um grande abraço e até lá!